como eu destravei quando eu conheci um pouco mais sobre Deus. Eu percebi que não existe Warren Buffett, não existe ninguém do setor de investimento mundial, ninguém absolutamente, é mais investidor do que Deus. Esses caras que você chama de investidor, eles colocam o dinheiro e querem dinheiro de volta, ok? Eu não conheço alguém que fez mais investimento na terra do que o próprio Deus. Deus criou a terra, Deus criou as águas, Deus criou a separação das águas, o elemento seco, Deus criou as ervas, os animais, as pessoas, Deus criou tudo. O que ele fez? Investiu. Sabe o que é interessante? Por que é investimento? Porque ele não fez para ele. Você tem que aprender isso. Deus, quando fez tudo, ele não fez para ele fez para nós. Se você não destravar, ouvindo o que eu estou te falando agora, você não destrava nunca mais. Por que ele é investidor? Ele é um tipo de investidor, ele é um tipo de investidor que ele não investe pensando nele, ele investiu pensando em você. É diferente. Isso é um verdadeiro investidor. Quando alguém fala, eu sou seu patrocinador, eu patrocino você, eu quero lucro, ele está investindo pensando em você. É bem diferente esse tipo de investimento. Esse é um investimento genuíno. Quando você entende sobre isso, você vai ter um coração tão generoso que na hora que você for investir em algo, mesmo que você perca o dinheiro, você fala, eu investi. Você tem que investir naquilo que você conhece. E Deus conhece a gente, Deus conhece a terra, Ele investiu tudo. Deus investiu a terra, Deus investiu o Éden, Deus investiu a liberdade, Deus investiu o cordeiro para tampar as vergonhas do Adão e da Eva, Deus investiu riqueza, Deus investiu sabedoria, Deus investiu a palavra, as profecias, foi investindo tudo. Aí ele investiu, fez o maior investimento de todos. O maior investimento de Deus é o próprio Cristo. Quando ele fez esse investimento, aí já era. Aí não tem investimento maior que dá maior ROI. Anota a palavra. Quando você ouvir investimento, você tem que ouvir essa palavra chamada ROI. É uma sigla, na verdade. Retorno sobre investimento em português. ROI significa retorno sobre investimento, traduzido. Esse retorno sobre investimento é o seguinte, eu tenho que saber quantas vezes deu de retorno aquilo que eu investi. A maioria das coisas que vocês se envolvem, vocês vão anotar, é um trocadilho, porque às vezes vocês não convivem com esse negócio de ROI, então você não vai rir. Mas agora te contando, você também não vai rir porque perdeu a graça. Mas você vai anotar assim, ó, tem o ROI e tem o ROB. O que é hobby? Sabe a palavra hobby? Eu estou chamando ela de ROIB. Tem coisas que a pessoa investe para não ter retorno. Ela só está fazendo por hobby. Não é investimento. Anota assim, ó, hobby não é investimento. Pablo, e se eu estiver fazendo isso por causa de branding? Então tem retorno, é um investimento. Eu quero que você entenda uma coisa. Na Terra, todo investimento tem retorno. Eu vou te explicar por quê. Porque tem um princípio que parametriza isso. Chama semeadura e colheita. Como existe semeadura e colheita, tem que dar o retorno. E o problema do retorno, anota o código sobre retorno. Retorno sempre é assustador. Ou negativamente ou positivamente. Se você perceber a questão da natureza, a natureza ela é bem clara. Se você depositar em mim, eu te dou 30, 60, 100 por 1. Te dou 10.000% de retorno, te dou 100 por 1. Uma coisa que você investe em mim, eu tenho a capacidade de devolver 100 de volta. Então existe uma coisa, a lei da semeadura, ela tem uma coisa bem simples. A lei da semeadura, ela te garante retorno. Então retorno é sempre garantido, ou negativo ou positivo. Algumas pessoas falam assim, se plantar já vai colher. Eu vou te falar, talvez você planta 1 milhão de sementes e não colhe nenhuma, porque você plantou em terra errada, no tempo errado, e não adianta chorar. Eu só quero que você entenda uma coisa, o retorno nunca é igual ao que você plantou, você não vai ter isso. O retorno não é assustadoramente negativo, é muito assustador na seara positiva. Só que as pessoas têm medo de plantar, por quê? Elas têm medo de plantar porque elas não entendem. E eu sugiro que não plante sem entender, vai pelo menos entender o básico sobre isso. E sempre é tempo de investir. Às vezes eu fico olhando para os meus filhos e falo assim, compensa eu ser um pai que investe tanta energia nesses caras? Aí eu falo, talvez eu possa estar me privando de algumas coisas hoje, mas isso é um investimento. Pablo, eu vivo dependendo da opinião dos outros. Não sabe nada de investimento. Pablo, eu vivo sofrendo com o meu passado. Sabe nada de investimento. Pablo, sabe o que é? Eu não dou conta de prosperar. Você não sabe nada de investimento. Pablo, me fala tudo que você me perguntar, aponta imaturidade sobre investimento, porque ele te deu tudo.
Fala com a boca assim, ó. Eu já recebi tudo. Mas eu não entendo como que faz para investir, é só isso.